Estamos de volta com o Bom Dia Tocantins, agora são 7h25, no Bom Dia Responde, falando sobre auxílio e inclusão, a aprovação de uma lei e a sanção dessa lei, desde a semana passada, garante uma ampliação de benefício previdenciário para quem realmente precisa. A gente conversa com o professor doutor Fábio Barbosa. Doutor Fábio, tem uma pergunta aqui que chegou pelo WhatsApp aqui para a gente. Claro, quando a gente fala de previdência, aparecem outros aspectos também, benefícios, aposentadoria, gente que tem dúvidas sobre esse tema e, claro, as dúvidas são bem-vindas, esse é o espaço justamente para esclarecer. A pessoa diz que é deficiente, tem 2 anos que está desempregada, tem 53 anos, além da deficiência tem outras comorbidades. Nunca teve benefício algum, não recebe auxílio emergencial e quer saber se essas condições que eu lhe apresentei agora vão garantir ou vão permitir que ela tenha acesso a esse auxílio, esse programa, essa alteração que foi feita na legislação, incluindo esse auxílio inclusão. Ok. Provavelmente ele deve ter direito ao BPC, porque a informação é de que ele está fora do mercado de trabalho, que ele tem uma deficiência e que inclusive ele está fora do mercado de trabalho há algum tempo. Mas lembrando bem que não é apenas o critério da deficiência que dá direito ao BPC, tem o critério social. Então deve ser feito ali uma somatória da renda familiar, né? Divide-se pelo número de integrantes da família. Se esse valor for ficar entre 1/4 de um salário mínimo, junto com o critério da deficiência, ele pode dar entrada no BPC. O auxílio inclusão não, mas o BPC de um salário mínimo. Certo. Aproveitando que o professor Dr. Fábio, que é professor de uma universidade aqui da capital, mencionou essas regras, porque não basta ter um critério, eu vou destacar alguns desses critérios na tela para você acompanhar junto com a gente. As novas regras com relação ao BPC passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2021. Acompanhe aí essa informação, vai ser projetada agora. Tudo ao vivo, o dedinho também aqui para que você tenha esse acesso. O acesso ao BPC passa a ser da seguinte forma, agora sim é possível destacar renda familiar, como mencionou o Dr. Fábio, a renda familiar por pessoa máxima, essa renda de até 1/4 de salário mínimo, hoje no valor de R$ 275. Então, por pessoa, tem 5 pessoas aí na sua casa? Cada um tem que receber em média 275 para que tenha essa possibilidade do BPC para aquele que está solicitando. A partir de 2022, essa renda muda aí, pode chegar a meio salário mínimo para casos excepcionais. Isso significa que, além da renda, vão ser analisados fatores como a condição social. Os casos excepcionais também levarão em conta esses aspectos que eu destaco aí. Grau de deficiência, dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária e o comprometimento do orçamento do núcleo familiar exclusivamente com gastos médicos, tratamento de saúde, fralda, alimento especial e com medicamentos do idoso. Esse grau de dependência aí, doutor Fábio, quando a gente menciona e está nos aspectos em destaque para casos excepcionais, é aquilo da pessoa, por exemplo, para ela sair do quarto para o banheiro vai precisar de ajuda, ou para que a alimentação tenha que ter sempre um terceiro para auxiliar, isso vai dando esse grau de dependência? Exatamente, porque assim, a deficiência, às vezes ela não te impede apenas de trabalhar, mas ela te impede também de exercer atividades básicas, né, de sobrevivência do próprio dia a dia. Então, nesta hipótese, você falou bem, né, são casos excepcionais. Nesta hipótese, assim como o comprometimento financeiro também, é que poderá solicitar essa ampliação do requisito, né, de 1/4 de salário mínimo para meio salário mínimo. Então, não são em todas as hipóteses, né? A gente não tem uma ampliação do requisito social para todas as hipóteses. É uma questão bem particular que deve ser analisada caso a caso. Certo. Nós temos um questionamento aqui de um outro telespectador, ele diz que deu entrada com auxílio doença no INSS e ainda não saiu. Se for negado, ele questiona, tem 65 anos, eu posso ter acesso ao BPC? Não tenho mais condições de trabalhar, diz o telespectador. Sim.
ele pode, primeiro que se negar o benefício na esfera administrativa, ainda há ali uma possibilidade dele questionar na esfera judicial, caso ele tenha elementos médicos ali que demonstrem o direito do auxílio-doença. A questão toda é que muitas vezes a demora de uma perícia e a pessoa está fora, né, está sem trabalhar em razão da doença ou do acidente, ele não tem condição de ficar ali aguardando a perícia até que, para poder receber o benefício do auxílio-doença. Então, pode ser que valha a pena ele solicitar o BPC, lembrando que deve também ser aferido o requisito social, né? Se ele tiver a renda mínima, não só em razão da deficiência ou daquele momento em que ele vive ali de incapacidade, mas também tem que ter a renda mínima. Doutor Fábio, a pessoa que tem na família alguém que já receba, por exemplo, Bolsa Família, o BPC fica impedido, fica bloqueado? Não é liberado? Não. O que impede o BPC é o recebimento de algum benefício, que a gente diz benefício previdenciário, porque há uma separação. Existem os benefícios que são pagos em razão da contribuição, por exemplo, o auxílio-doença, a aposentadoria e outros, e os benefícios assistenciais, né, ou emergenciais, que não dependem de prévia contribuição. Então, o que impede o benefício do BPC é o recebimento paralelo ou cumulativo de um benefício previdenciário. Certo. Como esse benefício tipo auxílio-inclusão e esses auxílios emergenciais são esporádicos ou em situações atípicas, como a que estamos vivendo no caso do auxílio emergencial por conta da pandemia, isso não chega a ser contado, por exemplo, para efeito de aposentadoria, no cálculo de valores finais lá, quando a pessoa for se aposentar, né? Exatamente, porque não há desconto de contribuição no benefício assistencial, né? Então, o caso do benefício de inclusão, auxílio inclusão, é muito interessante isso, né? A intenção do governo, porque esse deficiente, como a gente já mencionou, ele tem incentivos da legislação para poder ir para o mercado de trabalho. Então, ele pode ir para o mercado de trabalho, receber sua remuneração, e se essa remuneração não ultrapassar 2 salários mínimos, ele pode também solicitar o benefício do auxílio inclusão. Agora, quanto à remuneração que ele passará a receber, né, com esse retorno ao mercado de trabalho, aí sim haverá um desconto do INSS, né? Ou se ele também retornar para o mercado de trabalho num concurso público, haverá o desconto da Previdência de regime próprio do correspondente, né, estado ou município que ele fizer parte. Agora, do benefício assistencial, BPC, auxílio inclusão, não há desconto. Certo. Já já eu volto aí com o senhor, porque a gente vai destacar mais alguns aspectos do auxílio inclusão. Eu peço então para o senhor continuar com a gente para mais uma rodada aqui do Bom Dia Responde.